Segundo a 1 Coríntios 15, quando a trombeta tocar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serem transformados e ao encontro vamos ao encontro do Senhor nos ares. Quem acredita nesta promessa, levante a mão e dê glória ao Senhor. Aleluia. Nós estamos vivendo num tempo profético. Nunca, tal como neste tempo, estas verdades, esta doutrina é tão forte, é tão evidente, aleluia, de como neste tempo. Eu trouxe aqui a nossa revista Lições Bíblicas da EBD, da Escola Bíblica Dominical, que esse trimestre estamos estudando, vamos estudar mais um mês de março, sobre aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Dia 29 do mês passado, nós estudamos na EBD, o avivamento na vida da igreja. Aleluia! Ontem nós estudamos o avivamento espiritual no mundo. E domingo que vem vamos estudar o avivamento pentecostal no Brasil. Glória a Deus. E ontem, quando eu peguei a lição, a minha mente foi voltada para uma palavra da introdução, sobre a qual fiz uma reflexão pela manhã na escola dominical e quero trazer à tona esta noite. A introdução diz: cremos que antes da vinda de Jesus, aleluia, para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Eu quero concordar em gênero, número e grau, plenamente, com o escritor, comentarista desta lição. Glória a Deus. A igreja nasceu no dia de Pentecostes e neste dia, ela foi marcada pela descida do Espírito Santo, que encheu todos que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito, falaram línguas, profetizaram, aleluia, e viveram o sobrenatural de Deus. Então, a igreja nasceu avivada. Portanto, não posso deixar de crer que a igreja nasceu avivada e ela vai ser arrebatada também avivada. Quem acredita nisto, adora ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu mandei um vídeo para os dirigentes e para os diretores da última pregação que eu fiz sobre esse assunto lá nas Ilhas do Pará. Glória a Deus. E o trechinho da mensagem eu repriso agora. Eu não creio que a igreja do arrebatamento é uma igreja fraca, é uma igreja apática, é uma igreja anêmica, é uma igreja desanimada, é uma igreja sem ânimo, sem força, sem visão. Não, a igreja do arrebatamento, eu creio e prego, vai ser a igreja, aleluia, do avivamento. É uma igreja cheia de fogo, cheia de graça, cheia de unção, cheia de poder de Deus, cheia do Espírito Santo. E Pedro, naquele dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, quando o avivamento chegou, que assustou a multidão, eu costumo dizer que naquele dia e naquele momento, o templo de Jerusalém esvaziou.
O templo, Jerusalém, vivia a festa do Pentecostes, a segunda mais importante festa de Israel. Aleluia! E havia gente, segundo a descrição do capítulo 12, gente de todas as partes do mundo descoberto, aonde a bandeira do Império Romano se estendeu como Império Mundial. De lá tinha gente em caravana que veio para Jerusalém por conta daquela festa. Aleluia! Mas naquele momento que o Espírito Santo desceu, o templo, que era o ponto de convergência da festa, ficou vazio. Por quê? Porque o barulho dos 120 cristãos que foram cheios do Espírito Santo ecoou sobre Jerusalém, e todo mundo corre para ver o que é que está acontecendo, e chegam lá, encontram 120 judeus falando línguas, profetizando, falando os mistérios e as grandezas de Deus. E o que é mais incrível, aquelas línguas pousaram sobre cada um deles. Está aqui no texto. Aleluia! E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E sabe o que aconteceu? Cada um deles começaram a profetizar, falar línguas, pregar as verdades de Deus, na língua daquela gente que veio de todas as partes do mundo. Eles começaram a ouvir aqueles judeus, que 95% deles eram leigos, nem sabiam escrever o seu nome, e viraram todos poliglotas, começaram a falar a língua de todos os povos. Aleluia! E aqueles povos que estavam ali começaram a ouvir a pregação do evangelho pentecostal, do evangelho de Cristo, por uma igreja cheia do Espírito Santo. E alguns estavam abismados e perguntando: o que será isso? O que é que está acontecendo? Mas outros críticos e zombadores começavam a dizer: está todo mundo bêbado, que vergonha, são 9 horas da manhã, e esses do caminho, esses seguidores do Nazareno, já estão bêbados, cheios de vinhos. Aí Pedro, o mesmo que havia negado, aleluia, se levanta, porque agora ele é um Pedro diferente. Ele é um Pedro que também foi batizado com o Espírito Santo, que recebeu o fogo de Deus na vida, e ele se levanta. E os outros 11, todos se levantaram com ele. Aleluia. E ele começa a pregar. Ele diz: senhoras e senhores, estes homens não estão bêbados, estes homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui, aleluia, é o que o profeta Joel vaticinou há 700 anos atrás. Ele foi usado por Deus e abriu a boca e começou a profetizar desta forma: assim diz Deus, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É isso que está acontecendo. Eles estão cheios do Espírito, eles estão cheios de Deus. Aleluia! É a profecia se cumprindo na vida desta igreja. E quando Pedro prega, faz o convite, quase 3.000 almas dobram os seus joelhos,
aleluia, e entregam suas vidas a Jesus. E Pedro conclui a mensagem dizendo: e eu tenho mais para dizer-lhes, esta promessa não é só para vocês, esta promessa é para os filhos de vocês, é para os netos de vocês, é para os bisnetos de vocês, esta promessa é para toda a prole de vocês, é para toda a descendência de vocês. Ninguém vai ficar fora deste fogo, desta graça e deste mover do Espírito de Deus. Aleluia. Esta é a promessa da abrangência atemporal e perene, aleluia, do derramamento do Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que, ouvindo o Evangelho de Cristo, creem, acreditam e recebam a Jesus como Senhor das suas vidas, e são selados pelo Espírito Santo, e são conduzidos por Ele para viver em novidades de vida. A promessa deste derramar tem marcas, como é o tema da EBF desse ano. Tem marcas físicas, marcas morais e marcas espirituais. Por que tem marcas físicas, pastor? Porque eles falavam, e o texto diz que foi vista na cabeça deles línguas descendo como que de fogo. Tem marcas físicas, a evidência do derramar copioso do Espírito, do batismo com o Espírito Santo, é línguas. Desde que a igreja, aleluia, recebeu o Espírito Santo, ela falou línguas e profetizou. Todos os derramamentos de Atos dos Apóstolos, houve línguas e profecia. O povo cheio do Espírito de Deus. Tem marcas morais e espirituais. Porque quem recebe esta glória, este poder, este fogo, nunca mais é o mesmo. Entra num processo de mudança, de transformação, de quebrantamento, de santidade, de obediência, de compromisso. Aleluia! Quando Jesus queima um crente com fogo, aleluia, ele tem que ser diferente. Ele começa a evidenciar uma vida diferenciada, acima da média da sua geração, porque ele encontra intimidade com Deus. E essa promessa, com a sua evidência física, moral e espiritual, transcende, escute isto, as épocas, as culturas e as geografias. O que é que você está dizendo, pastor? Esta promessa é para quem crê. No final do ano passado eu fui à Europa, fizemos uma turnê, visitando os missionários, aleluia, e eu me lembro dos cultos, aleluia, numa região turística de Portugal, lá no Vale de Cambra, aleluia, nós, numa cidade marcada pela idolatria e pelo feticismo, pelo demonismo, onde as pessoas colocam despacho na porta dos templos, naquele culto, aleluia. O pastor nos levou lá antes do culto e disse: pastor, ore pelo ambiente do culto, e me contou essas histórias. Ore pelo nosso culto de hoje, para que o Senhor prepare o ambiente. E nós oramos, e mais tarde a gente chega lá para o culto, e a glória de Deus desceu. Jesus começou a encher os vasos, e eles começaram a falar línguas, profetizar. Alguns rolaram pelo chão, desmaiaram com o poder de Deus, aleluia. Lá na Europa, mês passado eu estava na África, aleluia, outro continente completamente diferente da Europa em todos os sentidos, mas lá também a glória de Deus está sendo derramada, aleluia. O povo dança, samba, a cambaleia da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. Tem notícias correndo aí
nas redes sociais de alguma coisa que está acontecendo numa universidade da América. Faz alguns dias que o culto começou e não acaba. É dia e noite o povo no templo e tem fila para entrar. Ninguém vai deter a marcha do Espírito e a chuva abundante de Deus sobre a terra. É isso que eu estou falando, igreja. Estamos chegando à hora do transladamento, a hora do rapto da igreja. Está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Um dos sinais mais fortes, mais diferenciado deste tempo é a chuva seródia do Espírito. É o mover da presença e da glória de Deus caindo sobre a terra. Como num grande temporal, que quando se organiza para cair, ele tem um processo de preparação. Ele começa a soltar sinais e marcas de que muita água vai cair, de que muito vento vai soprar. É isso que está acontecendo no mundo. O Espírito Santo está se movendo nos quatro cantos da terra, norte a sul, leste a oeste. O Espírito de Deus se move como, aleluia, as águas do rio de Deus. Ontem nós estudamos dois fatos tremendos que ilustram este mover. Ezequiel 47 e Ezequiel 37. 47, a visão do vale de ossos secos. O texto diz que eram numerosíssimos, mas estavam secos. Eu escrevi no nosso calendário de eventos que vai ser distribuído hoje uma palavra que eu preguei por esses dias sobre comunhão. E eu disse: desunidos e desconectados, nós somos apenas um vale de ossos secos, sem valor nenhum, não importa o tamanho que somos. Pode ser milhares e milhares, mas se somos ossos secos, o que vamos fazer? Nada. Mas unidos, integrados, cheios do Espírito, conectados com Deus, nós somos um exército invencível, imbatível, que marcha em vitória na unção do Espírito de Deus. O vale estava cheio, era muito grande, mas estava seco, seco de ossos, cheio de ossos secos. E Deus diz: você crê que esses ossos podem reviver? Deus está perguntando para a igreja do século 21, para a igreja que está hoje me ouvindo aqui ao vivo e para a igreja que está nas redes sociais e na televisão: você crê que esses ossos podem reviver? Hoje alguém soltou um vídeo no grupo, acho que foi da convenção, refutando que não deveria ter carnaval, porque nós estamos de luto. O Brasil e o mundo ainda administram o luto de milhões de vidas que foram embora na Covid. E o autor do vídeo enfatizava que é uma aberração ter carnaval com tanta gente lutada. Lá para o sudeste, em algumas cidades, o carnaval foi interrompido por conta das calamidades da natureza. Mas Deus está perguntando: você crê que esse vale de ossos secos pode reviver? A Avenida Santana deve estar com centenas e milhares de pessoas bebendo, fumando e fazendo coisas que não prestam. Você crê que esse vale de ossos secos pode reviver? Aleluia! Glória a Deus!
Vamos tirar nossa mente, nossa atenção para o que o diabo está fazendo. Não é desconhecido de nós de que o diabo está vivo e atuante no planeta Terra. Mas eu quero contrapor isso e dizer que o Espírito Santo está mais vivo do que nunca neste tempo para vivificar corações, para trazer o avivamento que precede o arrebatamento da igreja de Jesus. Aleluia! E Deus diz para Ezequiel: você crê? E ele disse: tu sabes. E sabe o que Deus disse para ele? Então profetiza. Profetiza, profetiza, profetiza. A missão da igreja aqui na terra é esta. Jesus disse: ide por todo mundo, profetizai o evangelho a toda criatura. Ele disse: ide a todas as nações e profetize a minha mensagem, ensinando todos os povos. A igreja foi colocada aqui para profetizar. Aleluia! A profecia é o Espírito de Jesus Cristo que está na igreja. A igreja foi colocada aqui para profetizar. E onde a igreja abre a boca e começa a profetizar a palavra de Deus, os milagres são gerados, os milagres são evidenciados, porque foi Jesus quem prometeu. Ele disse: ide, e os sinais vão acompanhar aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, beberão coisas mortíferas sem dano algum, porão as mãos nos doentes e eles vão ser curados. A igreja, quando cumpre a missão, os milagres vão atrás dela. Aleluia! E Ezequiel creu e começou a profetizar. E à medida que ele profetiza, a Bíblia fala três coisas. Primeiro, houve um ruído. Houve um ruído. Houve um som de algum lugar. Houve um ruído. Eu estou lembrando aqui de Atos que eu li. Aleluia, de repente, aleluia, veio um som. Glória a Deus. Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Quando Ezequiel profetiza, acontece primeiro um ruído. E ele continua a profetizar, e o ruído se transformou em reboliço. Reboliço! Reboliço! É isso que o Espírito Santo vai fazer quando cada crente abrir a sua boca para falar e profetizar as verdades que Jesus é o mesmo. Salva, cura, batiza com fogo e breve voltará. Profetiza para a tua casa, profetiza no teu trabalho. Jovens, profetizam nas suas faculdades, nas suas escolas secundaristas. Vamos profetizar que Jesus é o mesmo para fazer sinais, e Ele está voltando para buscar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia. E vocês sabem o que aconteceu? À medida que ele profetizava, o céu se abre e aquele vale de ossos secos se transforma num exército que marcha, aleluia, sobre a terra vitorioso. E essa visão era Deus mostrando para Ezequiel, para que ele ensinasse a Israel, glória a Deus, que mesmo estando cativo como eles estavam, sem pátria, sem bandeira, sem nome, sem templo, sem cidade, sem nada, mas Deus está dizendo: vocês são vale de ossos secos, mas eu vou mandar minha palavra e vou soprar o vento do meu espírito, e vocês vão reviver, vão criar carne, tendões, pele, e depois vão se levantar cheios do Espírito, para que a terra saiba que o Senhor falou isso. Aleluia. E o outro texto de Ezequiel 37 é mais glorioso ainda.
porque fala, aleluia, do rio de Deus, da fonte de Deus, da fonte saradora. Sabe por que aquelas águas tinham poder? Primeiro o texto diz que elas saíam do templo. A casa que está escrito lá, veja o contexto do versículo 30, 36, 35, você vai ver que está falando do templo. Aleluia. Está falando da casa que é o templo, santuário, aonde a glória de Deus voltou. A glória tinha saído e voltou para o templo. Aleluia. As águas, primeiro diz o texto, que sai do templo. E o texto também diz que além de sair do templo, a água sai do altar. Aleluia. Águas do santuário onde a glória de Deus habita. Altar onde o fogo de Deus desce. É de lá, esta é a fonte original, de onde as águas, esta fonte saradora sai, com seu poder de fertilizar, de produzir e de curar. Águas que mudam a estrutura do ambiente, que por onde elas passam, elas vão mudando vidas, porque elas vão trazendo vidas, elas vão ressuscitando, elas vão regenerando, elas vão reavivando. Avivamento, uma das definições de avivamento é dar vida ao que está morrendo, é tornar a reviver. Avivamento é tornar vida, é dinamizar a vida. É isso que as águas estão fazendo, glória a Deus. E essas águas, elas correm em direção, segundo o texto, ao Mar Morto. O Mar Morto, o nome dele já está dizendo. Por que o nome dele é Mar Morto? Porque nada subsiste com vida lá. Tudo é morto naquele mar. É um mar de sal. Você se joga naquele mar e a gravidade da água lhe joga para cima. Você não consegue afundar no Mar Morto. Aleluia. E o texto diz que as águas que saíam do trono iam em direção do mar. Aleluia. E quando ela chega lá, aquele Mar Morto vai deixar de ser chamado Mar Morto, vai ser chamado Mar Vivo, Mar da Vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! A Bíblia Pentecostal, nessa nova versão global, que eu acho que tem aí na nossa livraria, para quem quiser adquirir, aleluia, liga esta fonte que sai do trono, que sai do templo, que vai em direção ao Mar Morto, tal como o rio que sai do Éden, quando Deus criou tudo e colocou o homem lá, e aonde a sua glória visitava todo dia. A Bíblia diz que tinha um rio que se repartia em 4 braços, e eram rios de águas vivas. Aleluia! Apocalipse 22 diz que o rio sai do trono de Deus. Aleluia! É o rio de água viva que traz saúde para as nações, que é símbolo de eternidade na vida de todos quanto por estas águas, aleluia, passar. E eu me lembro da mensagem de Jesus, quando falou sobre a descida do Espírito Santo, em João capítulo 7, glória a Deus. Ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas viva. E o texto diz que ele falava do Espírito Santo, que havia de vir sobre eles, para revesti-los de poder, a fim de que eles cumprissem a missão, aleluia, evangelizadora da igreja. E Ezequiel vê o rio. Fique de pé, olhe para cá.
O hino diz, olhe para mim, eu navegarei. Põe a letra do hino aí. Eu navegarei no oceano do Espírito. Aí, isso aí. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia. O avivamento do Espírito nos leva à intimidade, nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que a nós mesmos. É por isso que um crente cheio do Espírito Santo, às vezes ele compra o prejuízo para não deixar o nome do Senhor ser profanado ou murmurado. Eu navegarei. Ezequiel está vendo aquele rio lindo, de águas cristalinas, que brilham com a glória de Deus, que sai do templo, que sai do altar, que João viu na visão do Apocalipse, que sai do trono. Imagine uma fonte cujo nascedouro é o trono do Senhor Jeová. O poder dessas águas. Mas ele não só vê. Deus apresenta um anjo para Ezequiel. E ele tem uma vara de medir. E ele começa a medir. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Ele vai entrando no rio. Ele mede 1000 côvados, 400 a 500 metros. E as águas, e Deus diz, pode entrar no rio, siga o anjo. E ele entra, mas as águas só cobrem os seus artelhos. Ezequiel, está tranquilo. Mas Deus diz ao anjo, meça mais 1000. E Ezequiel vai ficando nervoso, e o anjo mede mais 1000. E Deus diz, siga o anjo. À medida que ele mede, você vai colocando os seus passos atrás dele. Ezequiel segue, mais 1000 côvados. E a Bíblia diz que as águas chegam agora nos seus joelhos. E Deus continua dizendo para o anjo, continue medindo. E continua dizendo a Ezequiel, continue seguindo o anjo, entrando nas minhas águas, entrando no meu rio, nas minhas águas senadoras. E o anjo vai medindo, Ezequiel vai entrando. E agora quando ele mede mais 1000, a água está nos lombos, a região do peito. E Ezequiel está mais nervoso, porque Deus está dizendo, você vai medir mais alguns côvados. E Ezequiel, você vai seguir o anjo. E Ezequiel testemunha, aleluia, que na última medida do anjo, ele não tinha mais como medir no seu corpo, não dava mais para pisar, as águas cobriam sua cabeça, era algo que tinha que nadar, que tinha que mergulhar, que tinha que se molhar todo, aleluia. É isso que Deus quer fazer nesta última hora. Deus quer tirar os crentes que estão do lado de fora do rio e dizer, obedeça a palavra e comece a entrar no meu rio, porque eu quero curar tua alma, teu espírito e teu corpo. Tem muita gente vindo para as campanhas, indo para os cultos de cruzada, e às vezes nos cultos públicos da igreja, buscando cura do corpo físico. Mas tem muita gente que vem buscar cura do corpo físico e continua doente da alma, do espírito. As águas do rio de Deus estão passando aqui hoje. E o Espírito está dizendo para você, siga, entre no rio, entre no rio. Talvez você já entrou, mas suas águas nunca passaram dos seus artelhos, ou dos seus joelhos, ou quem sabe, até dos seus lombos. Mas hoje Deus te trouxe aqui, para você saber, que Ele quer que você mergulhe no rio, que você nade no rio, que você se cubra nas águas de Deus, que você entre na profundidade do Espírito, e deixa Deus te dar porção dobrada e encher tua vida de fogo, de poder, de unção. Vamos cantar, eu navegarei orando.
Feche os seus olhos. É hora de cura. É hora de batismo com fogo. É hora de renovação de dons. É hora do Espírito Santo distribuir ministérios, talentos. É hora de operação de maravilhas. Abra o coração e adore. Só adore, só adore, só adore. E deixe o Espírito de Deus te inundar, te encher, te avivar.